câncer não é uma doença só. Cânceres são centenas de doenças. Quando eu me formei, no final dos anos 80, a gente tinha 4 tipos de câncer de pulmão. Hoje, se eu pensar do ponto de vista molecular, eu consigo contar 18 tipos. Nós somos o Projeto Nox, um grupo de extensão feito pelos estudantes do Instituto de Química da USP, que visa o combate à desinformação por meio da divulgação da produção acadêmica feita na nossa universidade. Eu sou a Rafa. Nesse episódio, vamos entrevistar o professor Roger Chama, que é docente na Faculdade de Medicina da USP, assim como coordenador do C2PO, o Centro de Oncologia de Precisão, que será justamente o tema dessa série de episódios que vem por aí. Vamos lá? Sou professor titular da Faculdade de Medicina da USP e tenho a oportunidade de coordenar o Centro de Estudos e Tecnologias Convergentes para Oncologia de Precisão. Desde 2023, é um agregado de laboratórios de toda a Universidade de São Paulo, com o objetivo de estar acelerando o processo de descoberta que possa beneficiar os pacientes com câncer e a transferência dessas descobertas para a saúde pública. Qual que é o papel do C2PO dentro da USP e para a pesquisa do câncer no geral? Perfeito. O C2PO tem uma dupla missão. Como uma área de pesquisa, o nosso objetivo é organizar as atividades de pesquisa envolvendo não só os nossos colegas da área clínica, mas principalmente trazer toda essa enorme competência que a gente já tem instalada de pesquisa em câncer na USP como um todo, nas várias unidades da USP, para pensarmos juntos o problema câncer e propor juntos soluções para diferentes aspectos do problema câncer. A ideia é, nesse arranjo, promover pesquisa colaborativa entre os diferentes grupos. Ao mesmo tempo que nós fazemos pesquisa, a nossa ideia é estar utilizando a pesquisa que nós fazemos como vetor de formação agora de pessoal altamente qualificado, que não vai estar pensando só na pesquisa que vai estar fazendo, mas também em outras atividades que são absolutamente críticas no nosso entender para o pesquisador ou para o cientista cidadão, que é pensar aspectos de educação e comunicação das descobertas para o público em relação à área de dança. O senhor acha que foi alguma lacuna na pesquisa oncológica ou alguma outra coisa que motivou a criação do centro? A questão vai além da descoberta das lacunas, mas a da possibilidade que a gente tem de promover os encontros. Muitas vezes, aquilo que eu percebo como um problema no laboratório, talvez não seja um problema na clínica. E aí eu corro o risco de apresentar uma solução extremamente criativa para um problema que foi equacionado de uma forma diferente na prática clínica. Então, eu acho que é absolutamente fundamental a gente estar trazendo todos os pesquisadores de área básica que são extremamente criativos, são muito competentes para a vivência do problema, como ele se apresenta no ambiente do Sistema Único de Saúde, do nosso sistema de saúde no Brasil. Então, a ideia é trazer a realidade do paciente com câncer para quem pode eventualmente ajudar a propor uma nova solução, um novo olhar. E a gente tem tido experiências muito interessantes nesse sentido. Trazer o colega da química, trazer o colega da farmácia para dentro do hospital, para que ele entenda o que acontece com o paciente, acaba mudando um pouco a perspectiva que o colega da química, que o colega dos médicos, e aí apresenta soluções de maneiras diferentes. A gente tem a oportunidade de ter alunos da física conosco aqui, por conta do curso de física médica, ou colegas da matemática que começam a usar a ciência de dados para múltiplas coisas, e aqui no C2PO existe a oportunidade deles colocarem toda essa competência que eles têm agora para propor soluções que são muito próximas do paciente, entende? Eu acho que isso é muito interessante e essa é uma das missões que nós temos. O senhor mencionou da pesquisa translacional. Como o senhor acha que uma descoberta feita no laboratório pode chegar até o paciente e quais são os desafios para isso? Legal. Então, veja,
a descoberta feita no laboratório vai chegar tão mais rapidamente ao paciente, quanto mais próximo do problema o pesquisador que vai produzir as soluções estiver. E aí a gente vai entendendo, enquanto pesquisador, aonde está o nicho que precisa ser inovado. E aí a gente propõe a solução, vai buscar propor uma solução desse ambiente. Isso acelera o processo. Além disso, a gente acaba organizando os vários setores que vão ser envolvidos no processo de descoberta, no processo de desenvolvimento e depois no processo de implementação da solução que está sendo apresentada. À medida que a gente coloca as pessoas juntas para conversar e para pensar juntas, naturalmente cada um se apodera do problema, se apodera da solução e o processo deve correr de maneira mais eficiente. Essa é a nossa expectativa. Voltando no Centro de Oncologia de Precisão, o que o termo significa na prática para pacientes e para pesquisadores? Então, o que a gente tem aprendido ao longo dos últimos anos é que câncer não é uma doença só. Cânceres são centenas de doenças e seguramente 200 doenças diferentes. E aí, quando a gente pensa em cada uma das doenças, do ponto de vista molecular, a gente tem uma diversidade ainda maior. Quando eu me formei, no final dos anos 80, a gente tinha 4 tipos de câncer de pulmão. Hoje, se eu pensar do ponto de vista molecular, eu consigo contar 18 tipos do ponto de vista molecular. Todos eles voltaram no mesmo órgão, diferentes células, diferentes bases moleculares, diferentes tratamentos. Então, quando a gente pensa no tratamento do câncer de pulmão, será que todos os 18 tipos de câncer de pulmão ou câncer no pulmão vão ser tratados da mesma forma? Provavelmente não. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos aumentar a precisão do diagnóstico para melhorar a precisão do tratamento. Será que os indivíduos respondem igualmente aos diferentes tratamentos? Certamente não. O que faz com que o paciente responda bem e outro responda não tão bem? Ou outro sequer responda? Então, o Centro de Oncologia de Precisão aborda esse tipo de questões. A diversidade, o tipo de doença e como a gente poderia estar, de alguma forma, oferecendo para o paciente uma solução que seja adequada para a doença que ele tem naquele momento. Você sabia que câncer evolui? A doença câncer vai mudando? Então, o indivíduo que tem câncer no dia 1, a mesma doença pode ir mudando ao longo do tempo. Por que a doença muda? A base da doença é a instabilidade genética genômica da célula tumoral. Isso já é além de uma variabilidade. Agora, imagina você colocar uma pressão seletiva com tratamento em cima dessas células que mudam. Você vai conseguir ser muito eficiente e tratar algumas dessas células, mas outras tomam lugar. Então, as doenças, do ponto de vista molecular, uma doença pode estar sendo substituída por outra. Então, a gente precisa entender que a doença evolui e que o tratamento pode, de alguma forma, funcionar como pressão seletiva para mudar a doença. E aí a gente tem que trazer uma forma para a solução, entende? Então, vamos ser mais eficientes, vamos ser mais precisos para tratar a doença no momento que o paciente necessita. Até dá para fazer uma trocadilha, hoje vai usar oncologia de precisão no momento que o paciente precisa. A gente tem que pensar nessas coisas, né? Hoje, infelizmente, nós temos formas cada vez mais interessantes e mais específicas de tratar a doença. Então, a primeira geração dos quimioterápicos focou muito em ciclo celular, na capacidade descontrolada do câncer. Hoje, a gente está pensando não só nessas abordagens, mas abordagens que vão entender qual a molécula está mudada e qual é o melhor tratamento para aquela molécula ficar alterada. Então, ela é muito alvo dirigida mesmo. Só que, infelizmente, para o câncer, a gente não tem só uma alteração. A gente tem várias. E tem várias que não mudando ao longo do tempo. Então, a gente precisa testar e a gente precisa responder a questão. Quando a oncologia de precisão vai ser suficiente? Em que momento a gente deve ser preciso?
Eu não tenho uma resposta para ele. É isso que o nosso centro está. Eu entendo que o C2PO ele é para integrar vários laboratórios de pesquisa. Como você acha que o compartilhamento de infraestrutura entre esses laboratórios pode avançar a pesquisa científica? Assim, num primeiro momento, o compartilhamento mais simples, mais imediato, é a organização de coleções de amostras que vão poder ser compartilhadas por diferentes grupos para responder questões específicas. Então, uma das coisas que o C2PO tem é exatamente isso. A gente tem coleções de amostras de pacientes. A gente tem não só as amostras, mas todas as informações clínicas desses pacientes. Tem a possibilidade de organizar essas coleções que vão permitir que nós respondamos diferentes questões. Então, o nosso objetivo no C2PO é promover o diálogo, promover a informação. Falar, olha, os nossos colegas do CB acabaram de publicar um trabalho super importante. Você tem lá nas mídias sociais do C2PO esse trabalho sendo destacado. Destaque dessa semana. O que ele está fazendo? Lá interessante, o nosso colega do CB está estudando a amiloide aguda e está fazendo a nova proposta de tratamento, né? Então, comunicação é algo importante. A gente promove a cooperação a partir daí e a gente tem a oportunidade, por conta da organização dos projetos, de fomentar, e essa é uma coisa, a gente fez uma chamada ano passado de pós-docs que vão trabalhar em linhas cooperativas. E a gente vai lançar daqui a pouco um edital de pós-graduandos que vão trabalhar em linhas cooperativas entre membros da comunidade do C2PO. Então, qual é a ideia? Que o nosso laboratório se una a um outro laboratório e propõe um projeto para desenvolver, e nós vamos precisar ter um aluno que vai ser orientado pelos nossos 2 grupos para trabalhar nessa questão. Qual que é a vantagem? Eu vou ter alguém que vai trazer a competência do outro grupo para o meu grupo e vice-versa. Então eu vou começar a entender aspectos que eu naturalmente não tenho a competência para fazer, mas os colegas daqui têm, os colegas da veterinária têm. E com isso a gente vai buscar, formando a nova geração de pesquisadores, aumentar a interação entre os nossos grupos. Essa é a ambição do Sua Educação. Isso é muito legal. Eu queria perguntar agora mais sobre o senhor que estuda câncer e trabalha nessa área faz muito tempo. O que o levou a escolher essa área para sua vida? E qual foi a mudança mais importante que o senhor observou ao longo da sua carreira? Eu sou fascinado por biologia celular. De tentar entender como a máquina funciona e como ela deixa de funcionar é fascinante para mim. Estudando biologia celular, eu fui entendendo o processo de cancerização e a geração da metástase, né? Aquela célula que sai do tumor primário e vai se estabelecer num local à distância. E ela consegue subverter uma série de mecanismos normais que a gente tem de garantir a homeostase e de garantir que nada saia do lugar. A célula tumoral, quando metastatiza, ela dá um bypass nisso. E eu sempre gostei de tentar entender esse processo, como é que a célula vai ganhando progressivamente essas capacidades. Com o objetivo de, se eu entender como é que a célula adquire esse fenótipo, eu posso, pelo mecanismo, eu posso tentar entender como é que a gente poderia controlar essa máquina que adquire essa capacidade de sobrevivência em lugares inóspitos para ela e vai ganhando esses espaços do nosso corpo. Eu fiz graduação de 83 a 88. Essa foi uma época que não era infringente ter as manchetes: descoberta a causa do câncer, descoberta a causa do câncer, descoberta a causa do câncer. Então, acho que logo a gente percebeu que havia muitas causas para a mesma doença. Então, alguma coisa estava errada. Ou as pessoas estavam descobrindo as causas, ou a doença não era uma doença, eram várias doenças, né? Então, houve essa mudança de compreensão, né? O projeto Genoma acelerou muito o processo de descoberta, mas, na minha opinião, a grande sacada foi a noção de, falando assim, de carecer óbvio, do efeito da emergência ou da cooperação de células
dos tecidos, de como uma célula tumoral pode subverter a ordem e o tratamento, as células normais a seu favor, para o processo evolutivo. Então, acho que o grande game changer aí foi a percepção de que a câncer é uma doença microambiental. Coloca a gente numa perspectiva diferente. Entender isso me fascina e me desafia. Eu vou ter tentado entender no contexto da falha terapêutica. Eu quero estudar a interação das células com o seu microambiente no momento em que falha a terapia, para ver se a gente consegue entender quando tratar melhor. Como assim microambiente? A célula tumoral, ela está nos tecidos e ela está vizinha de um monte de células normais. E progressivamente a gente vai entendendo que aquilo que a gente chama de metástase, na realidade, ela não depende só da célula tumoral. A célula tumoral orquestra uma conversa com as células que estão ao redor e é essa interação que faz produtivamente a metástase. Então, a célula tumoral é a que vai, mas ela vai com a ajuda do macrófago, sabia? Do fibroblasto. A célula endotelial, ela vai subverte o leucócito, o sistema imune. Então, a célula tumoral, ela orquestra todas as células do seu ambiente tecidual. Como é um ambiente microscópico, a gente chama de microambiente. Câncer é uma doença do microambiente tecidual, que na realidade tem todos os mecanismos de homeostase que a célula tumoral com. Então, entender essa ruptura e como a célula tumoral usa, aspas, de mecanismos normais para invadir, que eu acho fascinante. E coloca pra gente um grande problema, que é como eu vou inibir uma coisa que pode ser tão normal. Esse é um problema que a gente tem. Então a gente está enfrentando desafios muito interessantes do ponto de vista científico para entender. E eu acho isso fascinante do ponto de vista intelectual, mas traz, a gente, longe de termos as respostas, a gente compreende cada vez mais a complexidade das perguntas. Tendo em vista a complexidade das perguntas, é que a gente começa a ver a necessidade de ser mais e mais preciso. Ciência se faz perguntando, né, no fim das contas, não só respondendo. Opa, é verdade. Na realidade, é uma resposta definitiva, né? Sempre tem uma nova pergunta. É. Como que é o cenário, quer dizer, como o Brasil se posiciona nesse cenário que é internacional, claro? Então, muito boa pergunta. Como é que nós nos posicionamos? Do ponto de vista assistencial, nós temos a realidade do sistema público e a gente tem a realidade do sistema privado. O nosso objetivo, né, acaba por conta da nossa própria natureza de instituição pública. O nosso objetivo está em trazer soluções que sejam o mais universalmente aplicáveis possível. Esse é o nosso objetivo. Então, no sistema privado existem muitas soluções. Essas muitas soluções, elas não estão implementadas ainda no sistema público, porque não mostram o benefício real para o indivíduo do sistema público. O que a gente precisa, o que a nossa pesquisa, então a pesquisa brasileira, que fala de igual para igual com a pesquisa internacional, do ponto de vista de competência. A gente tem pesquisadores extremamente competentes em nosso país, felizmente. Obviamente a gente tem barreiras, obviamente a gente tem problemas que estão sendo enfrentados por muitas das nossas lideranças, muitas delas na nossa própria universidade. A gente consegue evoluir. Conseguimos evoluir ao passo que a gente gostaria? Ainda não. Precisamos mais. Então, como é que a gente consegue mais? O C2PO aposta aqui na cooperação entre os grupos, mesmo que no primeiro momento a gente ande um pouquinho mais devagar, a gente vai conseguir, no final, andar mais longe e ser mais eficiente para entregar alguma coisa para o sistema público. Essa é a nossa expectativa. Eu queria também perguntar sobre perguntas e respostas, né? Existe muita desinformação sobre o tema também, e eu queria saber qual é uma desinformação sobre o câncer que te preocupa, que você acha, ou alguma preocupação. Então, eu acho que assim, a narrativa que mais me preocupa
é a conspiração que a indústria farmacêutica faz contra. A doença é muito complexa. Existem muitas formas de tratar, mas o alvo é móvel. Infelizmente, não é frequente as pessoas imaginarem que haverá uma solução simples para um problema complexo, como o câncer. Eu acho que essa a expectativa da solução simples para um problema complexo me preocupa, ainda mais porque ele dá base para a teoria da conspiração de que, olha, a gente tem a solução, mas não pode ser usado porque é economicamente não viável. E aí, existem problemas. Eu gostaria de ver uma ciência que gerasse resultados que fossem acessíveis. Isso é uma questão importante. Mas a teoria da conspiração de que a indústria farmacêutica tem a solução para o problema e não abre a solução porque ela vai perder dinheiro, essas coisas todas, assim, e nesses anos todos eu nunca vi nada que desse sustentação a isso. Então, acho que diminuir o problema e pensar que haverá uma solução simples para tratar múltiplas doenças, centenas de doenças como o câncer, é falacioso. Pode ter dolo e dizer que pessoas que têm a cura não têm interesse que a cura seja aplicada. Isso é uma perspectiva que tem um pouco de desesperança envolvido também. Excelente ponto. Eu acho que a gente deveria tratar dessa maneira. A gente deveria buscar dar subsídios, aumentar o repertório da população como um todo para, de um lado, compreender a finitude da vida, de outro lado, entender que a prevenção guarda. A prevenção é muito importante. E há formas simples de promover saúde, e para aqueles indivíduos que têm a doença, infelizmente talvez não haja uma solução simples, embora as soluções estejam sendo estudadas, sim. A gente tem todo um processo de implementação das possíveis soluções que vão se basear em princípios que eu, como médico, jurei na minha formatura. A primeira coisa que eu preciso me comprometer é não fazer o mal. Vou fazer o bem, se possível, garantindo a autonomia do paciente e com justiça. Então, eu espero seguir os princípios da bioética, não só como médico, mas como pesquisador. Então, eu não posso fazer o mal. Eu não posso, não. Eu preciso testar. O nosso colega na pesquisa aqui que faz os testes, ele vai fazer os testes não por capricho regulatório, mas porque a gente precisa garantir que o que a gente está fazendo não vai usar efeitos adversos, curais. Nós precisamos preservar a vida. É um tópico que existe, como eu comentei, muita desesperança sobre, porque além da desinformação é realmente um assunto muito delicado, certo? Mas quais, para os próximos anos, quais são os avanços que mais te deram expectativa, mas te deixam mais otimista sobre a pesquisa oncológica? Eu acho que não só na pesquisa oncológica, eu vou me permitir falar no geral. Uma das coisas que está me deixando muito animado e eu sou otimista em relação a isso, a gente está vivendo um momento em que a minha expectativa é que o médico, que é o profissional que opta por cuidar do paciente, com todo o avanço tecnológico, uso de inteligência artificial, consiga progressivamente resgatar o seu tempo e consiga aumentar a sua disponibilidade para continuar cuidando e aumentar o cuidado. Um mundo muito burocrático, tem interação médico-paciente ou paciente-equipe multiprofissional, onde o paciente quase não é olhado, entende? Eu acho que a gente tem que resgatar o paciente como ser humano, como algo central da relação do sistema de saúde. Para que a gente faça isso, nós precisamos ter tempo de qualidade para cuidado. E eu espero que com o avanço da inteligência artificial aplicada à saúde, nós consigamos resgatar o tempo, para os profissionais de saúde voltarem a cuidar dos seus pacientes. À medida que a gente não cuida dos pacientes, a gente deixa a desesperança crescer.
O médico, o profissional da equipe multiprofissional são educadores também. E à medida que a gente tem mais tempo, a gente vai conseguir resgatar o cuidado e a educação. E aí, a conversa com o paciente vai permitir que dúvidas sejam dirimidas, ansiedades sejam colocadas à mesa. A equipe multiprofissional e o médico podem tratar essas ansiedades, podem trazer conforto para o paciente quando o conforto é necessário, podem ouvir a família para aumentar o repertório da família, aumentar as condições que a família tem para assistir no cuidado do paciente. E à medida que nós fizermos isso, a gente vai estar humanizando o nosso tratamento e diminuindo o espaço para desesperança. É uma situação, nós vamos precisar entender também que a gente vai enfrentando a terminalidade da vida. E a gente vai precisar resgatar, colocando no texto da terminalidade da vida, ressaltar aquilo que é importante, a qualidade da vida a ser vivida pelo paciente que vai atravessar o desafio, que é a doença clonal. A gente espera que para alguns pacientes, progressivamente mais e mais, a gente espera que a gente consiga controlar mais e mais a doença. E essa é uma das grandes mudanças que a gente tem testemunhado ao longo dos últimos 40 anos. Se quando eu me formei, 3 a cada 75% dos pacientes iam muito mal, hoje 60% a 75% dos pacientes vão muito bem. Veja, como é que a doença mudou, ficou menos grave? É porque a ciência melhorou. Então acho que isso é real. Os pacientes estão indo muito bem. Nós precisamos entender que a gente não vai, a gente vai melhorar a qualidade de vida. Nós não vamos romper a barreira da qualidade da vida. A questão é como a gente vai enfrentar isso. Então acho que a grande descoberta atual é o resgate, na minha opinião, é o avanço tecnológico que vai permitir que eu, como médico, possa ser médico de novo. Eu acho que essa é a grande virada, eu espero. E como comentei com vocês, são múltiplas doenças. Então, finalmente hoje a gente está conseguindo usar imunoterapia, que antes era um conceito controverso, hoje não mais. A gente está conseguindo excelentes resultados com imunoterapia, com custo para o paciente ainda elevado. Existem vários eventos adversos que precisam ser mais controlados e uma toxicidade financeira também não desprezível. Então, a gente tem muita coisa para ligar como sociedade e os nossos pesquisadores estão atentos a isso e estão buscando soluções desse tipo, sim. Então, os últimos 30 anos mostraram fantásticas evoluções. Mas a principal delas foi a perspectiva de ter o paciente no centro dessas evoluções. Eu espero que seja para sempre agora. Muito legal. As minhas perguntas acabaram, mas eu gostaria de deixar um espaço, caso o senhor queira comentar mais alguma coisa. Pode ser sobre o centro, pode ser sobre o nosso projeto, pode ser o que o senhor quiser. Ou alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar. Muito obrigado pelo espaço, acho fantástico. Eu sou fã das atividades que vocês têm feito no Docs, que tem acompanhado, que a atividade científica nos mostra que a gente precisa pensar no nosso propósito. Eu acho que o interagir com a diversidade de colegas da USP, nas várias áreas, do pessoal mais hardcore science, o pessoal mais filosófico, tem aberto muito o horizonte. Eu gostaria que vocês tivessem a mesma experiência que eu estou tendo, no sentido de conhecer a diversidade e as competências que a gente tem instalado e como a gente, na universidade, e como a gente consegue pensar melhor sobre os problemas. Eu acho que para mim, essa é a virada de chave, para que a gente tenha profissionais mais comprometidos com o processo de geração de conhecimento cidadão, pensando vários aspectos, a aplicação do conhecimento que a gente gera. E obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso é muito importante para que a gente passe essa palavra para frente. Eu que agradeço por ter nos recebido, muito obrigada por ter respondido as perguntas também. E
isso que o senhor falou agora no final é muito bom ver como a ciência não se faz sozinha. E como é bom ter um centro que consiga conectar vários laboratórios em um mesmo foco e mesmo propósito. E ainda mais com um assunto tão difícil e complexo. Então, muito obrigada por ter respondido as muitas perguntas e obrigada pela entrevista. E obrigada a quem assistiu. É isso. Vamos encerrar. Colocar de uma maneira diferente. Há muitos anos atrás, o principal ponto dos institutos de pesquisa eram os cafés, as cafeterias. Você sabia disso? Não. Então, se você olhar na criação Rockefeller, da Fundação dos Estados Unidos, quando o pessoal bolou, eles perceberam que o ponto de encontro dos pesquisadores é na cafeteria. E aí, a ideia é trazer um pesquisador para conversar com outro, num ambiente menos estressante do seu próprio laboratório. Fomenta a troca de ideias. Então, uma das coisas que a gente tem aqui no nosso laboratório é um espaço que a gente chamou originalmente de co-laboratório. É um lugar que hoje o pessoal chama de espaço Google, fazendo alusão àquela área que é mais colorida, que as pessoas podem sentar, podem tomar um café, tem a mesa, vão poder riscar, tem a lousa para riscar. Tá? E isso tá, depois se vocês quiserem eu mostro para vocês, é um ponto de encontros das pessoas. E isso é muito importante. A nossa inteligência, ela é dialógica. A gente conversa, à medida que a gente vai conversando e trocando ideias, a gente vai sendo modificado pelo outro. Tradução do C2POS. Comprehensive Center. A ideia de compreensão vai ser abrangente. Não, mas tem em português? Tem em português. Centro de Estudos. Centro de Estudos. Centro de Estudos e Tecnologias com urgência para colher precisão. Nossa, mas por que em inglês é tão curto e em português é tão longo? Então, a ideia... Existem as estruturas de comparar com o país. E a ideia... E o que são as compreensões que esses centros? Centros que estudam e que desenvolvem tecnologias. Então, nosso centro de estudos de São Berentes são quanto que é seu centro de endureza. Eu vou começar, baixa também que vai ter um fome. É isso que eu vou falar. Eu comecei as outras. Puxa, quer ver? Não fiz. Eu fiz aqui agora, não precisa. Espera um pouquinho. Aqui, não correr. Foi, pode ir.